O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ontem, como de costume, já tá virando cine sábado, né? Todo sábado a gente assiste um filme. E ontem nós estávamos assistindo um filme que falava sobre a vida do apóstolo Paulo. E aí o Senhor me chamou a atenção para algo que hoje eu quero compartilhar aqui com a igreja. Eu quero pedir a você que você agora busque mesmo a revelação nessa palavra, que ela venha ser um alimento para você, venha ser refrigério para você, venha ser cura para você, venha ser transformação. Essa é a palavra de Deus. Foi através dela que tudo foi feito. E em determinado momento do filme, na verdade o filme já começa com a igreja sendo perseguida por Nero, né, em Roma, e aquele grande sofrimento do povo de Deus. Só que o filme mostra um Paulo dentro de uma prisão, resmungando, reclamando. Eu vou dizer a minha concepção, até falei isso ontem com o pastor João Nemo, eu falei, eu não acredito que Paulo estaria resmungando naquela prisão, pelo contrário. Ele estaria regozijante, ele estaria falando, Senhor, obrigado por poder estar aqui passando por isso, porque isso colabora para o meu bem. Só que depois Paulo começa a demonstrar fé e atitude, tanto ele quanto Lucas. Enfim. Mas pastor, o que isso tem a ver com a palavra de hoje? Hoje, se reparar o título, o pastor João sempre coloca um título, e aí ele perguntou qual o título. Eu até vim aqui na palavra para olhar, e eu falei assim, sofre as aflições comigo, participa comigo das aflições. Eu ia colocar só participa comigo, mas fica longe. Então, abre comigo no livro de 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, ainda em prisões. Segunda Timóteo 1, a partir do 7, que já começa assim, gostoso. 2 Timóteo 1, 7 diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Deixa eu ler de novo, olha só. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Então Paulo não estava lá com medo não, tenho certeza. Mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifestada agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz para a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até
aquele dia. Oh, glória! Olha que palavra gostosa! Aleluia! Para começar assim amanhã. Meu Deus! Então agora, põe a mão no seu coração. Agora eu quero orar por você. Senhor, que permita ser instrumento, Senhor, essa manhã. Me permita ser um canal para que outros possam receber de Ti, Senhor. Quebra toda barreira espiritual, todo burburinho, tudo aquilo que possa tirar a atenção da Tua palavra, ou querer roubar a Tua palavra. Senhor, lança por terra, traz revelação, me usa como um canal, Senhor, como uma caneta em Tuas mãos. Eis-me aqui, Deus. Ministra em cada um em particular, Senhor, naquilo que o Senhor quer falar, naquilo que o Senhor quer trabalhar, naquilo que o Senhor quer agir. Fique à vontade entre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, igreja, eu confesso aos irmãos que a palavra, ela não tinha assim um corpo, como geralmente vem. Geralmente o Senhor me dá a palavra assim como um corpo, eu entendo. Essa eu sei que o Senhor tem desenrolado todo instante aqui no meu coração. E o que Deus está querendo dizer essa manhã é: participa comigo das aflições. Quando nós fazemos uma festa, é fácil você falar assim, alguém fala, então casamento, né? Casamento isso acontece muito. Quando tem um casamento, a pessoa chega depois e fala, poxa, não me convidou, não é assim, né? Você esquece de alguém num casamento, a pessoa fala, não me convidou. Você estava com raiva de mim, alguma coisa assim, né? Então você faz um aniversário, aí tá lá a festa, aí todo mundo vê e fala, poxa, fulano não me convidou para a festa dele. Porque a gente quer estar nesses momentos, né, de festa, momentos de alegria. Mas e na hora da dor? E no momento da tribulação? No momento da aflição? E aí isso foi falando muito forte no meu coração. Porque esse apóstolo, ele estava preso em cadeias. E eu acredito que para muitos, o fato dele ter sido tirado do lugar onde ele ministrava a palavra, onde tinha comunhão, para ser colocado num cárcere, era o fato de que Deus não estaria agindo naquela vida. Porque para muitos, a materialização de Deus é quando alguém é bem sucedido, ou quando alguém é super poderoso, ou quando alguém tem sinais, prodígios. Aí a pessoa fala, não, esse aí tem Deus, porque eu vejo coisas nele. Mas Paulo teve essas coisas, mas passou por um momento difícil. E nesse momento difícil, o que aconteceu? A igreja se afastou. A gente vê que a igreja de Roma começa a entrar um montão de coisa errada. E ele tem que escrever carta para poder explicar. Tudo isso porque ele caiu em cadeias. E aí o Senhor me perguntou no meu coração, quem é você no processo durante a aflição? Você é aquele que fica na aflição ou que vai embora? Aquele que entende a aflição ou aquele que murmura? E às vezes a pessoa está até errada, que não era o caso de Paulo. Paulo não estava errado. Paulo foi preso porque estava pregando o evangelho. Às vezes existem muitas pessoas que caem, que fazem coisas erradas. E sabe qual é a primeira coisa que nós humanos fazemos? Abandonamos. Como se aquela pessoa não tivesse mérito ou não tivesse graça de poder estar comigo, porque ela é uma pecadora, porque ela errou, porque ela falhou. Eu lembrei da minha adolescência. Eu era de uma igreja tradicional, Assembleia, e aí o meu pastor havia ajudado uma missionária, só que ele acabou indo com ela para um hotel, né? E acabou traindo a esposa dele. Só que ele não contou isso para a igreja, isso ficou encoberto. Passado-se um tempo, como as coisas acontecem, a gente foi parar junto dessa igreja, junto dessa missionária, e acabou que a história veio à tona.
que vocês acham que aconteceu com aquele pastor, com aquela igreja? Começou-se uma briga para quem ia dirigir a igreja. A esposa desse pastor que fez isso botou ele para fora de casa. Está aqui comigo, pastor João? Você está falando, eu estou construindo a cena toda na minha cabeça. E ele não tinha para onde ir, foi para a igreja. Tinha para onde ir, a igreja é o melhor lugar para estar. E os membros começaram a se debater, a falar coisas. E no meu coração, em nenhum momento eu pensei, vou abandoná-lo. Ou vou abandonar essa igreja. Ou vou para outro ministério. Não. Eu, como ainda era solteira na época, eu peguei minhas coisas e falei, pastor, eu não sei fazer muita coisa não, mas eu vou vir para cá cuidar de você. Então eu, mais uma missionária que era também da igreja e uma diaconisa, fomos cuidar desse pastor durante o tempo que ele estava despojado, desposado e morando na igreja. Ele não queria comer, não queria nada, não queria mais viver. E aquele abraço que nós demos, aquele acolhimento se fez necessário. Porque que aquele homem que era de Deus e cuidou da gente, no momento que ele escorregou, a gente vira as costas, a gente abandona, a gente apedreja, a gente vai pro Face publicar, a gente vai para as mídias sociais para falar, não, olha, fulano fez isso, fulano tá fazendo aquilo. Ai, não. Paulo diz que esses são como uma gangrena, como um câncer que corrói. Porque vai acontecer coisas que talvez diante dos seus olhos não sejam certas, ou até também que não sejam certas. Vão acontecer. Mas qual é o seu posicionamento diante disso? Você é aquele que espalha no ventilador como se fosse a pessoa mais certa do mundo? Ou você é aquele que acolhe e ora? Ué, pastor, agora a gente acolhe o pecado? Querido, deixa eu te explicar uma coisa. A fala dos crentes mais perversos, ela é baseada num versículo que Satanás tirou para poder justamente justificar o ódio. É dita da seguinte forma: Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Isso é um versículo que Satanás está usando para muita gente replicar ódio sobre a vida de outras pessoas, para justificar o ódio que ela sente do outro. Não, porque Deus ama o pecador e não o pecado. Então deixa eu te lembrar uma coisa. Teve uma mulher que ela não tinha adulterado. Ela não adulterava. Ela foi pega no ato do adultério. Ela estava no pecado quando ela foi trazida para Jesus. Deixa eu te lembrar de novo. Uma mulher foi pega no momento do pecado. Foi no momento. E quando trouxeram aquela mulher para Jesus e falou, olha, aqui na lei de Moisés diz que a gente deve apedrejá-la até a morte. E o que você me diz? Jesus começou a escrever no chão, tipo, não é possível que eu vou ter que explicar isso de novo. Jesus poderia ter se levantado como um fariseu e disse, você não sabe? Deus ama o pecador, mas não o pecado, apedreja ela, para que ela seja salva. Jesus fez isso? Não. Mas é o que muitos de nós faríamos. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Apedreja ela para que ela seja salva. Jesus falou assim: qual dentre vós não tem pecado? Atire a primeira pedra. E aí, um por um, foi largando a pedra. E um por um foi saindo. Porque todas aquelas pessoas tinham na mentalidade essa palavra que Satanás tirou da Bíblia. Porque, ué, Satanás usa a Bíblia? Usa, querido. Você acha que como ele tentou Jesus? Ele tentou Jesus foi com a palavra. Ele conhece a palavra.
Ele foi tentar Jesus e ele não foi com ladainha dolorosa, não, como diz meu marido. Ele foi com a palavra. Conhece a palavra. E talvez ele sussurrou lá, ó, Deus ama o pecado, mas não pecado. Deus ama o pecador, mas não pecado. Pedreja ela, mata ela. Ela é digna de morte. Ela é digna de ir para o inferno. E hoje nós temos visto esse evangelho. O evangelho que prefere matar. Saí um pouquinho, mas já volto. Eu ontem vi uma mensagem, eu fiquei dolorida por dentro. A menina estava no ponto do ônibus e a pessoa, só porque não concorda com a sexualidade dela, pegou e tacou álcool e tacou fogo na garota. A garota teve o corpo 40% queimado. Um jovem, só porque tem trejeitos e é diferente, foi num lugar e levou 3 tiros na cabeça. E essas pessoas são as mesmas que defendem dizendo: Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Eu aceito, eu acolho, mas eu não aceito. Tipo, dá para entender isso? As pessoas não aprenderam com Jesus. Não aprenderam com Jesus. Elas não entenderam o que Paulo disse. Elas personificaram o que elas querem para poder se colocar num pedestal de que é superior para poder julgar. Como se o juízo dela fizesse com que ela estivesse no lugar de Deus, para que olhassem para ela e dissessem: essa pessoa é santa. Mas eu quero te dizer uma coisa: vai chegar aquele dia e o Senhor vai olhar para cada um de nós e vai ver que isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Isso aí é só palha. Essa falsa santidade, essa religiosidade, essa máscara, não é nada. E aí, a gente tem um Paulo que foi preso. E tem uma igreja que começa a julgar a partir do ponto de vista de um presidiário e não mais de um pregador. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente às vezes fala: não vou sentar ali com aquele irmão, porque aquele irmão, ele é assim, assim, assado. Não vou naquela igreja porque ele é assim, assim, assado. Não compartilha. Peraí, quem é você? Você é Deus agora? Não entendi. Todos foram. Todos nós fomos destituídos da glória. Porque o Senhor olhou para a terra e não viu um justo sequer. E por isso todos nós fomos tirados. Mas aí o sangue dele veio e nos aproximou. Só que a pessoa pegou o sangue dele e agora acha que é ele. E aí fica ditando regras e leis. E aí afasta. Eu comecei a pensar sobre esse sofrimento da igreja em relação à vida do homem que era tudo, de repente virou nada. Porque isso acontece. E não acontece na vida de líderes, não. Acontece na vida de qualquer um. Existem momentos que você está aqui, existem momentos que você pode estar aqui. Existem momentos que você pode estar aqui. Mas em todos esses momentos, qual é o seu posicionamento? E aí, Paulo vai dizer uma coisa aos Gálatas: filhinhos, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque o espírito, ele está pronto, igreja. O espírito, ele está pronto para poder dizer para a gente o que realmente é o correto. E o correto nem sempre é aquilo que eu e você temos aprendido nesse sistema religioso evangélico. Porque o sistema religioso evangélico diz o seguinte: que aquele que está em pecado não deve tomar ceia. Quando na verdade é esse sangue que te limpa do pecado. Então como é que você vai ser limpo se você não participa da ceia? Porque o sistema, sabe o que ele faz, amor? Ele pega a pessoa e ele exclui da ceia.
E a ceia virou um prêmio. Eu me comportei bem o mês todo. Eu estou digno de tomar ceia. Ninguém é digno de tomar ceia não, querido. Não é um prêmio por bom comportamento. Olha, eu me comportei. Eu mereço comer do pão e beber do sangue. Fulano não se comportou. Fulano não pode comer. E sabe o que muitas igrejas fazem, o que ainda é pior? Elas expõem a vida do irmão. Elas pegam aquela pessoa e falam assim, ó, fulano e beltrano não vão ceiar, porque eles estão em pecado. Fulana também está em pecado. Amado, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos trocando Deus incorruptível por um corruptível. E aí, só para você poder entender uma coisa, eu fiquei pensando também aonde que está a base do erro disso. Sabe onde é que está também? Nos ensinamentos dentro da igreja. Porque nós ensinamos para os outros que nós podemos tudo, que nós somos super poderosos e que nós nunca vamos errar. E quando alguém erra, muitas das vezes somos os primeiros a apontar o erro do outro. E é por isso que quando você erra, o outro faz a mesma coisa, porque ele aprendeu com você. Ele aprendeu que quando ele aponta o erro do outro, ele se faz superior. E aí ele fica de crentão. Uau, eu sou crentão, porque eu vejo o erro dos outros, Deus me mostra. Há um tempo atrás, tinha umas irmãs que elas falavam que eram as irmãs do conserto, que Deus usava elas só para conserto. E eu olhava, eram irmãs que consertavam a vida dos outros, mas a vida dela estava uma bagunça. O filho nas drogas, o marido fora de casa. Que conserto é esse? Que é só para o outro, não é para mim? Aonde que a palavra vai ser só para você? Isso aqui não vai entrar aqui dentro, não vai me ferir e me curar. A palavra não tem que ser aquela que entra em mim e no outro dia eu não sei de nada. Ela tem que vir em mim, tem que surtir efeito, tem que me tratar. E aí eu olhei para aquela igreja de Paulo, daquele tempo, que eu vi no filme, mas que eu fui procurar referência na Bíblia. Eu vi uma igreja que é exatamente igual a de hoje. É uma igreja melindrosa. Que o primeiro erro, ou a primeira falha, ou a primeira descoberta, não existe um diálogo não. A pessoa não tem coragem nem de ter um diálogo e falar, olha pastor, eu tô aqui vindo falar com você porque eu vi isso, eu não entendi direito. Por que você está fazendo isso? Sabe? É isso que é igreja. Não é, ó, pastor, eu tô indo embora. Acabou. E o pastor nem sabe o que foi embora. O pastor nem sabe. E ele sabe, porque ele chega lá fora e fala assim, ó, foi embora porque aquele pastor lá é um sem vergonha. Aquele pastor, ele fica dando em cima das irmãs. Aquele pastor, ele faz... Por que tu não falou pra ele? Talvez ele tenha essa dificuldade. E essa dificuldade está tão exalada nele nesse momento que está percebendo para todo mundo. E talvez Deus te mostrou para que você pudesse ajudar ele a se consertar. Porque o evangelho é um ajudando o outro a se consertar. Eu vou ver nele o que ele não vai ver nele. Ele vai ver em mim o que eu não vejo em mim. E a gente vai um consertando o outro. A gente não aceita Jesus para botar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja ouvir uma palavra confortável e dizer que a gente vai vencer tudo no mundo, não. A gente aceita Jesus para todo dia a gente se transformar. O evangelho é transformação de vida. Se ele não está se transformando, querido, isso não é evangelho. Se ele não está transformando a tua mente, o teu modo de pensar, as tuas atitudes, isso não é evangelho. Desculpa te dizer. Isso é qualquer coisa menos evangelho. Jesus, ele traz os discípulos por bem pertinho dele. E ele fala, olha, no mundo a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. E aí quando chega o dia da aflição, o que acontece? Todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora. Ainda tem dois assim que tenta ficar perto. Vem comigo aqui em João. Aleluia. João 18.
João 18, no versículo 12. Então a corte e o tribuno, e os servos e os judeus prenderam Jesus e o manietaram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam Jesus. Para aí. Deixa eu só te situar o que está acontecendo. Jesus acabou de ser preso no Monte das Oliveiras. Ele está sendo levado para o seu primeiro inquérito. Amarraram ele e levaram ele. A Bíblia, a gente entende que os discípulos fugiram, não é isso? Mas aqui a gente vai ver que tem 2 discípulos que seguiam Jesus. Um eu acredito que seja João e o outro foi Pedro. Porque Pedro, ele era meio assim tinhoso mesmo, ele era meio loucão. Sabe aquele irmão que está com você e também não está? Mas você pode contar com ele, ele também não conta. Mas ele é teu amigo. É só o jeito dele, mas ele é teu amigo. Pedro é assim. E Pedro falou assim, não, por você eu vou morrer. Pedro falou. Jesus falou, vai, não agora. E Pedro segue Jesus. Está ali juntinho com ele. Então, olha para cá. Jesus, ele está num momento de dor, de prisão. O que acontece com a igreja? Se espalha, vai embora. Mas tem 12 que entendem que é necessário estar do lado. Tem 12 que entendem que é necessário cuidar, que é necessário dar apoio, que é necessário estar ali. A gente só lembra de Pedro negando, a gente não lembra de Pedro seguindo Jesus. Ele não tinha força suficiente para dizer que era de Jesus, mas ele queria estar ali com Jesus. O amadurecimento dele não permitiu ele dizer que ele era discípulo de Jesus, mas permitiu ele estar com Jesus no momento da dificuldade. Porque não é fácil passar pelo sofrimento. Ele queria passar pelo sofrimento com Jesus, mas não por Jesus. Entendeu? Com Jesus, mas não por. Porque por ele poderia sofrer outras coisas. Ele poderia ser machucado. Poderia ser aflito. Então, a palavra vem nos dizer que haviam 2 discípulos que estavam no momento de sofrimento e de aprisionamento de Jesus. Eu acredito que vários outros também estavam e tentaram se manifestar de alguma forma para que Deus pudesse acolher Jesus naquele momento através da vida dos discípulos. E é isso que Deus quer que eu e você façamos, que acolhemos vidas, independente de quem é ela. O juízo não pertence a mim e a você. O juízo pertence a Deus. A mim e a você pertence a misericórdia, o cuidado, o amor, o afeto, o carinho, o ouvir, o estar próximo. E aí, vamos continuar lendo? João 18, agora no versículo 15. E Simão, Pedro e outros discípulos seguiram Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira, o moço, a porteira, não a porteira disse para Pedro, a porteira disse a Pedro: não és tu também o discípulo deste homem? Ele disse: não sou. Mas Pedro permaneceu ali. Mesmo quando foi tirado para fora, ele ficou do lado de fora, mas ficou do lado de fora para poder saber o que ia acontecer com o mestre. E aí Paulo, ele escreve uma carta para Timóteo dizendo: sofre essas aflições comigo, participa das minhas aflições. Por que no momento da festa você participa? Por que no momento da alegria você participa? Mas no momento da dor você não consegue participar. Porque dentro de nós foi colocado algo pelo Evangelho de que eu preciso seguir pessoas que são extremamente corretas, que não vacilam, que não erram. Por isso que hoje nós temos aí um grupo, né, do cancelamento. A pessoa fez uma coisa errada, cancela, para de seguir.
Abandona, esquece tudo que a pessoa fez lá atrás. Não tem mais peso, não tem mais valor. Porque ela se resumiu a esse momento agora. Continua lendo aqui sobre Jesus. Agora a gente vai um pouquinho mais para o final. Lá no versículo 25. E Simão Pedro estava ali e aguentava-se. Ele tinha sido perguntado 2 vezes se era um deles, mas ele não saiu dali, ele continuou lá. E disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos? Ele negou: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: eu te vi no horto com ele. Ou seja, porque Pedro ainda cortou a orelha, então ele ficou mais famoso ainda. O que o cara gravou: foi você que cortou a orelha do meu primo. E Pedro negou pela 3ª vez. Negou outra vez, perdão. E logo o galo cantou. Então a gente só lembra que Pedro negou. Mas Pedro estava ali, na tribulação. Vou no outro exemplo que me veio aqui a cabeça, glória a Deus. A história de Jó. Homem que foi provado, passou por um momento difícil. O que você lembra da mulher de Jó? Que ela falou para ele: amaldiçoa seu Deus e morre. O homem tinha passado por uma tribulação tremenda. Os filhos morreram, os bens ele perdeu. Começou a acontecer uma coisa em cima da outra. A mulher olhou e falou: tu não está bem com Deus não. Porque ela usou o mesmo grau de medida. Estar bem com Deus significa que tudo está bem. Então se tudo não está bem, então você não está bem com Deus. Só que isso não é medida para medir um servo de Deus. Porque um servo de Deus, ele entra na tribulação, ele passa pela provação, mas sobretudo, Deus honra ele. Se não for na terra, é no céu, meu amado. Mas Deus vai te honrar. E aí, muita gente fala, só lembra disso, que a mulher de Jó reclamou, murmurou. Mas ela passou com ele na aflição? Passou. A Bíblia fala que no final eles tiveram filhos. Ou seja, ela passou com ele na aflição. Não passou do melhor jeito possível. Seria melhor estar lá falando: meu filho, vamos perseverar em fé, vamos ficar em oração, vamos buscar o Senhor, vamos procurar entender. Não, ela foi da murmuração mesmo. Tu tá todo errado, tu fez alguma coisa errada. Ela preferiu tacar a pedra. Mas aí quando Deus levantou, ela falou: nossa, verdade, não tinha nada de errado. Meus pensamentos estavam errados. Eu queria. Ela teve que se consertar com o marido. E ela compareceu ali juntinho, porque eles tiveram o dobro de filhos. A palavra diz. Perdão. Então, o que Paulo está querendo dizer é simples. Vai ter aflições, vai ter momentos difíceis. Mas não larga a minha mão. Não se afasta de mim. Não me deixa. Nós hoje aprendemos que as coisas são descartáveis. Quando algo quebra, alguém vai lá e compra outro novo. Na época dos nossos avós, as coisas não eram descartáveis. A TV é aquela que fazia... Ela não era descartável, era difícil de comprar, nem todo mundo tinha. Às vezes quem tinha TV, todo mundo se agrupava para assistir a TV. Porque era algo que não era obsoleto. Mas hoje não. As coisas se tornaram muito fáceis. E pela facilidade, o que não está bom eu jogo fora. Só que isso não dá para fazer com pessoas. É necessário que a igreja comece a pensar como tem lidado com as pessoas. Jogado fora ministério, jogado fora vidas. Porque se você não foi um causador, você foi um alvo, com certeza, de alguém que olhou para você e quis destruir você ou quis lançar fora a tua vida. Por causa de um erro, por causa de algo que ela achou que você fez. Mas o caso é que, no momento da aflição, houve o abandono. E o que Paulo está pedindo para Timóteo é: sofre as minhas aflições. Eu sei que está difícil, porque as pessoas estão falando muitas coisas.
mas sofre comigo as minhas aflições. Ainda em 2 Timóteo, no versículo 16, ele fala assim, olha, 2 Timóteo 16, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Emineu e Fileto. Vai um pouquinho mais para baixo, 19, versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte da iniquidade. Ora, numa casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge dos desejos da tua mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com o coração puro invocam o nome do Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Só até aí. Ei, Paulo, ele dá umas dicas para Timóteo do que está acontecendo. E mais à frente ele vai falar sobre essas coisas que estão acontecendo. No capítulo 3, no versículo 10, diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. No momento da aflição, talvez a pessoa vá embora. Mas quando Deus te livrar, que Deus na sua vida. Que Deus se manifesta na sua vida. Que Deus se move na sua vida. Que Deus trabalha na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho. E ele vai falar sobre o sofrimento de novo. Mais uma vez. 2 Timóteo 4, no versículo 5, ele vai dizer: mas tu ser sóbrio, ou seja, não fica bêbado pelas coisas, não deixa as coisas te corromperem, ser sóbrio, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Sabe, existem momentos que nós vamos passar por momentos difíceis. É importante que a igreja comece a olhar para as pessoas como pessoas, como humanos, como alguém que precisa de apoio, que precisa de afeto, que precisa de carinho, que precisa de um abraço, que precisa de ouvidos. Chega de só ser pedra, chega de só ser apontamento, acusação, chega de burburinho, chega de vão falatório, chega de fofoca, chega! Não mate a igreja. Cristo está mais uma vez desenhando no chão.
querendo mostrar para mim e para você a necessidade de olharmos para o outro e receber o outro como ele precisa ser acolhido. E não porque ele pecou, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória, mas porque ele também foi comprado com o sangue de Jesus. Para a gente encerrar, aleluia, eu quero que você abra comigo no livro de João. Jesus faz uma oração pelos discípulos. Ele ora e intercede em prol dos discípulos. E quando ele faz essa oração, ele justamente está querendo que a igreja participe das aflições e das dores. E ele pede alguém que ele sabia que nunca ia nos abandonar para estar conosco. João 17. João 17, a partir do versículo 9, diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. E nisso eu sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, eu guardava em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham em mim alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus orou por mim e por você, porque Ele sabia que podem haver momentos que as pessoas podem não estar conosco, mas Ele está conosco até a consumação do século. Ele não nos desamparou. Mas ainda existe um pedido da igreja hoje. Sofre comigo as minhas aflições. Participa comigo das minhas aflições. E participar às vezes não é você fazer o papel de Jesus, pegar a cruz e morrer. Não, é participar, como Pedro fez. Pedro estava participando. Talvez Jesus estava ali apanhando, mas Jesus olhou pela brecha e viu que Pedro estava ali olhando para ele. E aquilo ali fez total sentido para Jesus, porque ele sabia que tinha alguém ali que tinha recebido a palavra. Então, aquilo fez sentido para ele. Às vezes olho para o meu ministério e quando eu lembro que tem pessoas que foram alcançadas e que mudaram, eu falo: Senhor, obrigado, porque fez sentido, porque participaram comigo. Mas hoje o Senhor chama eu e você para sermos não só participantes, mas para sermos atuantes. E começarmos a entender que a aflição, ela é necessária, porque ela nos trata, porque ela nos molda, porque ela nos transforma. Quando eu fujo da aflição, eu caio em outra aflição, porque ela está me preparando para algo maior. E o que Paulo está pedindo para a igreja é: participa comigo nas minhas aflições. Participa comigo. Não me deixa, não me abandona. Não joga tudo fora. Perdoa. Perdoar também é outro. Parece que a igreja hoje não existe mais da igreja. Não existe mais o perdão. Não existe mais a comunhão. Existe uma política. Tu aperta a mão do outro por causa de algo. Deus não quer políticos. Ele quer filhos parecidos com Ele.
O Senhor tem buscado uma igreja nova. E eu e você precisamos ter um novo posicionamento diante disso. Mas, pastor, então a senhora acha errado eu me desligar de uma igreja já que eu não acredito? Não, não acho errado você se desligar. Eu acho errado você fazer mal a alguém por causa dos seus pensamentos ou porque a pessoa fez algo que não era conveniente. Porque Deus vai se tratar com ela, assim como também vai tratar com você. E aí amanhã, muitos vão olhar e falar assim: nossa, esse Deus levantou e aquele Deus abateu. Não é porque Deus escolheu um ou outro. É por causa do posicionamento. É por causa do que aconteceu lá atrás. Para encerrar, numa mesma prisão, haviam 2 homens. E os 2 tiveram sonhos. Um sonhou que levava o copo, o outro sonhou que levava cesto de pães e que os corvos vinham e comiam os pães. A interpretação do sonho de José para estes homens foi que o copeiro voltaria para ser copeiro do rei, mas o padeiro voltaria para ser morto. Por quê? Eu não sei o que aconteceu, mas eu conjecturo que aconteceu algum crime, alguma coisa muito severa naquele tempo. E os 2 foram culpados. E enquanto não se achou quem era o culpado com os 2 estavam na prisão. Só que chegou um momento em que aquilo foi descoberto. E um foi exaltado. E o outro foi morto. E os corvos comeram os olhos dele. Assim diz a palavra. Jesus, ele nos dá um exemplo muito simples. Ele diz: vai te reconciliar com teu irmão antes que ele te lance diante do meirinho. Antes que ele te coloque diante do juiz. Então Jesus está querendo dizer que talvez hoje você está apontando o dedo sobre a vida de alguém, está falando, dizendo várias coisas. Ou ao contrário, hoje tem alguém falando de você, ou apontando o dedo sobre você, ou dizendo várias coisas até que nem aconteceram. Espera o tempo dessa prisão, tanto para você quanto para essa pessoa, porque o justo juiz vai revelar. E se ele não se arrepender e entender que o Evangelho não é de condenação, de apontamento, de exclusão, mas sim de acolhimento, de participação no sofrimento, ele não vai ter outro fim senão esse. Eu aprendi de uma forma muito dura uma palavra que tem em Provérbios que diz que aquele que endurece muito a cerviz será quebrantado sem que haja cura. Eu vi uma pessoa ser quebrantada sem que houvesse cura. Só no último segundo da vida dela, ela falou: eu aceito Jesus. E ela morreu no mesmo momento. Então hoje eu digo para você: se você está no momento de ser acusado e apontado, aguarde em Deus, porque Deus não tem culpado por inocente. E se você está apontando, acusando, se arrepende enquanto tem tempo. Nós hoje, igreja, não fomos chamados para perder tempo com essas coisas. Paulo está olhando para a igreja dividida, criando outros núcleos, fazendo coisas que não tem nem no Evangelho, porque se perdeu liderança. Então cada um está fazendo uma coisa. Ele olha e só fala uma coisa: Timóteo, seja tu fiel e participa comigo das minhas aflições. Hoje o Senhor convida eu e você a entender que hoje o mundo está passando por um momento difícil, mas eu continuo sendo participante da vida e morte de Cristo. Eu já estou crucificado. Agora não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Quero põe a mão no seu coração, quero orar por você, eu quero pedir ao Senhor para trazer vida. É que esse ranço de acusação, de apontamento que a igreja vem vivendo, sabe?
Que a igreja parece que ela gosta disso. A igreja gosta de apontar outra, de acusar outra, para que ela se sinta melhor. Só que você não está sendo melhor, não. Vai haver juízo. Se arrepende. Traz arrependimento ao seu coração. Paizinho, nós estamos aqui essa manhã para entender que o Evangelho, Senhor, tem momentos de alegria, de tristeza, momentos de glória, momentos de dor, mas em todos os momentos estamos contigo. Como Paulo diz, que comamos, que bebamos, tudo seja feito para a tua glória, ou seja, tudo que nós fazemos é para a tua glória. Como Paulo também diz, sei tanto ter fartura quanto a padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas hoje parece que a tua igreja se perdeu disso, Senhor. E ela quer apenas estar por cima, sempre ganhando, sempre superior. Não se arrepende nunca. E o Senhor vai mostrando os erros e não existe arrependimento. E ela está esquecendo que o Senhor vai voltar. E que talvez o Senhor não volte no momento coletivo, mas talvez volte individual para ela. E se o Senhor voltar individual para essa pessoa, como é que vai ser? Como é que está o coração dessa pessoa? Como é que está a vida dela? Ela está tirando pedras? Ou ela está livrando dos acusadores? Pai, trata esse coração agora. Não sei se ele está no lugar de ferido ou no lugar de acusador, mas trata. E coloca no lugar certo, que é de filho. Vem, Senhor, nos ensina a sair desse sistema que ficou impregnado em nós. Esse sistema religioso que nos ensinou tantas falácias, tantas mentiras, tantos enganos, e nos afastou de Ti. Que parece que nos ensina a não querer sofrer, como se o sofrimento fosse algo que não é Teu. Mas obrigado, Senhor, porque essa manhã o Senhor nos despertou para olhar para a Tua obra e entender o quão é importante passar pelo sofrimento, o quanto é importante estar junto, o quanto é importante amar e acolher, o quanto é importante os Teus valores, os Teus princípios do reino em nós. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.